Bem, pessoal, olha, eu vim trazer para vocês um jogo que eu criei, tava com muita vontade de fazer. Foi um jogo que eu visualizei quando eu estava fazendo o meu curso. Eu estou fazendo ainda, né, meu curso de pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva e na disciplina Deficiência Auditiva, Surdez, Fundamentos e Adequações Metodológicas e Curriculares foi abordada a questão da alfabetização do surdo, baseado em nosso conhecimento da língua portuguesa. É muito normal nós vermos joguinhos joguinhos para surdos baseado na mesma ideia nossa em relação à alfabetização da criança auditiva, né? A que ouve. Normalmente a gente bota o A, digamos, estou trabalhando as vogais, vou botar o A, posso botar a mão, né, em formato de A, e vou botar uma abelha. Uma abelha que muitas vezes não é nem uma abelha verdadeira, é uma abelha desenhada. Então se trabalhou essa questão de nós levarmos a alfabetização do surdo utilizando imagens, mas imagens mais próximas da realidade possível, e principalmente essa questão de nós usarmos o A e usarmos a abelha para criar a memorização para o surdo. Sendo que o surdo ele nunca ouviu o nome abelha. Então a gente utiliza A de abelha porque nossas crianças ouvintes elas trazem de casa a habilidade auditiva e já reconhece uma abelha e já reconhece o nome da abelha. Então a gente utiliza essa habilidade anterior para que ela consiga memorizar a vogal e daí desenhar a letrinha e tudo mais. Mas essa ideia para o surdo ela não se justifica pelo fato de que ele não tem esse conhecimento anterior. Então essa tarefa exposta dessa forma é um pouco sem sentido. Então essa foi mais ou menos a minha explicação do que eu entendi. Então eu criei esse joguinho das vogais para exemplificar essa ideia. Veja, aqui tá um pouco desorganizado. Aqui, veja, nós temos a vogalzinha A, todas elas estão assim, veja. Aqui nós temos jogo das vogais, temos o A em letra cursiva maiúscula e minúscula. Eu podia também usar em letra bastão, mas eu quis trabalhar as duas modalidades, trabalhar assim. Aqui eu tenho a configuração de mão em A e aqui eu tenho uma palavra em Libras que utiliza a configuração em A. Nesse caso aqui é aluno. A mão vai estar nessa configuração, encostado aqui no braço, significando aluno. Então, utilizando essa imagem, eu coloquei aqui o nome aluno em português, né, usando o alfabeto, e embaixo utilizando o alfabeto manual em Libras. Aqui nós temos esse aqui, eu não cortei, mas a minha ideia principal é fazer a separação para a criança colocar. No primeiro momento, eu pensei para facilitar ela fazer tipo um jogo da memória e aí ela iria colocar o O em cima do O, o N em cima do M, isso facilitando a compreensão dela. E veja que enquanto que a maioria está em vermelho e o fundo amarelo, desculpa aqui também as cores, porque a minha impressora não está muito legal, né? Mas dá para entender o que eu estou querendo passar. E a letra A, que é a nossa letra de trabalho, ela está em outro tom, o fundo dela é azul, já para chamar a atenção para o aluno dessa separação. Então eu posso usar assim, para ele simplesmente botar em cima, e dessa forma fica mais fácil. Ou eu posso recortar, a professora vai ficar livre. Aqui eu usei uma tonalidade cinza um pouco mais sutil, mas também levando a vista da criança a diferenciação do A aqui em azul.
Eu tenho aqui ele em configuração de mão em libras, num tomzinho um pouco mais claro, aqui também chamando a atenção para o formato em A. E aqui eu tenho em cores um pouco mais chamativas, a mesma ideia, a professora recortaria. O material que eu estou usando aqui é um papel acartonado, não sei o nome dele, esqueci. E aqui eu eu passei fita adesiva. Quem tiver mais condições pode plastificar, que o jogo fica bem mais durável. Em uma segunda etapa, aí tem esse papel aqui que eu coloquei o nome aluno para facilitar, mas a criança com uma canetinha para quadro, ela aqui tá plastificado também, eu passei uma fita adesiva, ela vai poder desenhar. Infelizmente eu não trouxe aqui a caneta, mas ela vai poder escrever treinando, e depois aqui eu posso apagar. A maioria das professoras já fazem essa técnica, né? Não é complicado. E seria uma outra forma para trabalhar também num segundo momento com o aluno. Aqui a professora, eu acredito que eu pensei em algumas formas de trabalhar, mas é claro que cada professor com sua criatividade vai encontrar várias formas de trabalhar com esse material de diferentes formas, inclusive podendo até fazer o alfabeto todo. Eu escolhi as vogais por questão de que eu queria apenas exemplificar essa ideia que estava na minha cabeça e não me deixava dormir. Então aqui no eu procurei a palavra ética. As mesmas ideias estão aqui, os papéis. Esse material eu vou ter para disponibilizar quem quiser. Na vogal I, eu procurei uma palavra. Infelizmente, eu não consegui a primeira palavra em I. Mas essa não é a questão, porque nós não estamos baseando-se na língua portuguesa, e sim nos baseando no que o aluno surdo já conhece, que é a Libras. Então, para ele, o que importa é a configuração da palavra ficar em Libras, porque ele vai memorizar que o I veja, aqui essa configuração é como se fosse a nossa abelha do nosso A, entendeu? E ao invés de usar a abelha, que seria um conhecimento anterior que uma criança ouvinte tem, aqui eu vou usar as palavras em libras, os sinais em libras, que no caso aqui é ficar. Ficar de namorar mesmo. A mesma ideia, eu posso recortar, aqui tem um papelzinho para, inclusive, no primeiro momento ela pode juntar aqui, com a ajuda dessas palavras que estão embaixo, mas mais na frente a professora pode usar esse papelzinho para cobrir, e ela vai ter que fazer a mesma organização de palavras sem ter o suporte das palavras abaixo. Então, dá para trabalhar níveis diferentes de complexibilidade com esse joguinho. Aqui no O, eu consegui o Sol. Mais uma vez, o Sol não tem o começo da palavra em português com O, mas tem O dentro da sua palavra, que eu destaquei em uma cor diferente. O U, a configuração para falar usado. Então, eu destaquei também a palavra U, tanto em Libras como, que na verdade tanto em Libras, o sinal em Libras, né? Da configuração, como também a letra U. Então essa foi a minha ideia, eu queria muito fazer ela estava na minha cabeça e eu não queria, enquanto eu não terminei, eu não me satisfiz. Quem gostou da ideia, quem compreendeu, algumas pessoas que eu falei sobre essa ideia não conseguiu compreender o que eu estava querendo fazer, qual era o meu fundamento, porque realmente eu já trabalhei em AE, já trabalhei em alfabetização de surdo, e realmente essa ideia é porque é a forma mais simples, não é maldade nossa ou ignorância, mas se não vem uma pessoa para nos dar esse alerta,
pensar sozinho sem ter nenhum tipo de fomento, né, de ideia, é difícil, né? Até então, eu nunca tinha pensado nessa questão. Você tem que alfabetizar o surdo da forma que ele compreenda, da forma mais fácil para ele, não para mim. Eu ouço a palavra abelha, eu conheço a palavra abelha. Para mim é mais fácil eu me basear numa imagem de abelha. Mas para o surdo, a abelha não tem significado algum em relação à vogal A. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com todo carinho que eu fiz esse jogo. Sempre gostei de fazer joguinhos para os meus alunos. E é só. Tchau.